eu ocupo a tribuna, então, para falar sobre um problema que já vem sendo discutida por várias pessoas, né, por estudantes da nossa Universidade de Caxias do Sul, moradores do bairro Petrópolis, que é as mudanças, né, possíveis que devem ocorrer na Universidade de Caxias do Sul quanto à questão do transporte público. Hoje a gente teve uma matéria no Jornal Pioneiro, mas a gente já teve outras matérias, né? Todos os veículos de comunicação praticamente da nossa cidade, a Folha de Caxias, a Rádio Caxias, a Rádio São Francisco, todos praticamente já abordaram esse tema e que tem, na verdade, gerado muita contradição. A gente sabe, inclusive, que aqui na reunião que ocorreu sobre o SIM Caxias, aqui da Comissão de Transportes e Habitação, ela chegou a ser abordada essa questão do transporte, do transporte na UX. O que acontece? Agora, final de maio, início de junho, mais ou menos, aquelas paradas, né, aquele grande paradão de ônibus, que era o principal do acesso da Universidade de Caxias do Sul, ele foi retirado, né, ali daquele ponto. E alguns moradores ali do Petrópolis já começaram a procurar, pelo menos no nosso mandato, questionando sobre por que estava ocorrendo aquelas mudanças, né? De que haveria uma previsão de que o ônibus não entraria mais na universidade, dentro da universidade. Alguns professores, inclusive, fizeram alguns pedidos, né, também de informação dentro da universidade. Chegou até a informação de que a Universidade de Caxias do Sul estaria fazendo reforma daquela parada. Imagina se tu vai tirar um tamanho daquela, né, parada de ônibus para fazer reforma. Bom, mas aí várias informações foi um empurra de informações, né, e aí a gente inclusive ligou para a Secretaria de Transportes para saber se haveria alguma mudança com o projeto do SIM Caxias. Ainda estavam estudando e inclusive nos passaram que, em função da grande mudança e do grande fluxo de pessoas que pegam o ônibus para a Universidade de Caxias do Sul, qualquer mudança que ocorreria seria implementada nas férias de inverno. Bom, mas ainda também não se sabe qual é a forma de se resolver essa questão do SIM Caxias, né, de como integrar, porque afinal as pessoas pegariam o ônibus, iriam até a estação do Imigrante, né, e trocariam de ônibus então ali para pegar um ônibus para a Universidade de Caxias do Sul. Sendo que, digamos, na saída da aula, né, hoje a gente sabe que tem ônibus da Universidade de Caxias do Sul para vários pontos da cidade. São vários bairros que têm ônibus, linhas específicas que vão levar os estudantes, né, para os bairros. E aí a pergunta também que fica, e a gente inclusive questionou, foi de que como é que isso seria resolvido. Então, teriam os ônibus que iriam de volta para a estação de transbordo, depois para todos os bairros, ou teria que vir até o centro e ter ônibus de novo para os bairros? Então, isso ainda não está explicado e não tem claro como seria esse procedimento. Então, eu acredito, e aí o que me preocupa mais é as intenções da Universidade de Caxias do Sul. O que a gente tem ouvido, né, inclusive pelo secretário Marrachinho, que aqui falou, e a gente viu os relatos, eu assisti a sessão, aquela audiência pública, e aí a gente pode ver o secretário Marrachinho, inclusive, ele diz que a intenção da Universidade de Caxias do Sul é tirar o ônibus coletivo de dentro do campus da Universidade de Caxias do Sul. Então, e que esse movimento, provavelmente, de retirar a parada de ônibus do acesso principal da universidade e relocar, então, para a rua ali, Ferdinando Rosa, que entraria, então, acesso para o bairro Petrópolis, que esse movimento seria um movimento para pressionar, inclusive, a implementação do SIM Caxias e a questão de retirada do ônibus de dentro da Universidade de Caxias do Sul. Bom, foi retirada a parada de ônibus, né, e está sendo alterada, então, ali para o acesso, então, dessa rua, Ferdinando Rosa, que acessa o Petrópolis, e o acesso da Universidade de Caxias do Sul, então, várias pessoas já ficaram todo esse tempo aí de chuva, né, esperando o ônibus sem a parada de ônibus, né, no acesso da Universidade de Caxias do Sul. E ali entram milhares de pessoas, né, por dia na Universidade de Caxias do Sul, chegam ali naquela parada. E que provavelmente não teriam
aquele transportezinho público suficiente para aquele transporte da Universidade de Caxias do Sul não consegue comportar o número de estudantes que chegam na Universidade de Caxias do Sul. Então, esses movimentos ali têm prejudicado não só os estudantes, mas também os servidores, professores e a comunidade em geral, né, ali daquela região. Então, o que a gente tem ouvido, e aí a universidade ela não dá a sua versão, né, digamos, a Secretaria de Transportes dá a versão, diz que há uma intenção da universidade de fechar o campus, e isso a gente já viu aqui, inclusive, numa outra reunião, ainda no ano passado, quando a universidade fechou os portões de acesso que ligava aos bairros vizinhos ali, o Presidente Vargas, e que a gente chamou, então foi realizada uma reunião, o Ministério Público, inclusive, disse que as ruas, mesmo não estando configuradas no plano diretor, elas têm uma característica de serem ruas públicas, porque, afinal de contas, são já há anos, né, essas vias são utilizadas como vias públicas. Então, eu entendo que a gente precisa aprofundar esse debate antes da implementação do Sim Caxias. Acho que caberia, inclusive, uma reunião específica, não sei se na Comissão de Transportes ou da CLPC, porque a CLPC, acho que no ano passado, tinha debatido essa questão da universidade, porque não dá para fazer com que isolar a universidade como uma ilha, como a universidade mesmo quer. E aí tem muitas coisas que a gente pode questionar, né? Porque fechar o campus da universidade e não abrir o contato com a cidade toda, fechar as vias para que não entre o ônibus público ali, sendo que a gente sabe que a origem mesmo da terra, né, da Universidade de Caxias do Sul foi uma seção, era uma área, né, do governo do estado, então era uma área pública na sua origem. Então, aí fica muito fácil tu ganhar uma área para implementar uma universidade comunitária, e simplesmente fechar e não abrir o acesso para economizar na segurança, como a gente viu naquela outra reunião que a gente viu aqui na Câmara de Vereadores, porque eram esses os argumentos, de que era mais fácil fechar a universidade, para economizar na questão da segurança, mas e os estudantes que estão ali? Não vão mais poder acessar todas aquelas vias que estão ali, né, que acessavam seus blocos. Então, eu vejo que a forma como está sendo implementado, e agora também deixar registrado que a Secretaria de Transportes recolocou paradas de ônibus, então, na parte em que o ônibus está atendendo os estudantes, né, então, tirou aquelas paradas enormes que foram investidas com o dinheiro, né, do estudante, que pagou a mensalidade, aquelas paradas, né, aqueles terminais grandes, e agora, então, colocou aquela parada de ônibus, né, que é uma parada simples, que tem em qualquer normal, né, e aqui eu quero dizer que foi acertado por parte da Secretaria de Transportes, né, de colocar essa parada de ônibus para atender os estudantes. Porque, bom, a gente está em pleno inverno, os estudantes estão ali pegando o ônibus, um terminal que foi transferido para um lado que não atende nada, né, e que aonde deveria estar não tem mais o terminal. Então, eu acredito que a gente precisa, enquanto Câmara de Vereadores, né, intermediar esse diálogo, porque entre essa briga de querer passar o ônibus, não querer passar o ônibus dentro da universidade, quem está perdendo hoje são os estudantes, que estão ali esperando o ônibus sem o terminal, né, decente que tinham antes, né, e que agora a Secretaria de Transportes, então, colocou uma parada de ônibus, né, pequena, né, que não comporta todo o número de estudantes, mas é uma ação, sim, em defesa das pessoas que estão ali. E aí, né, não acredito, né, não sei qual é a posição da Universidade de Caxias do Sul, mas o que a gente tem ouvido, né, por parte dos estudantes é uma incerteza sobre essa questão do transporte público, né, e de que vão fechar, não vão fechar. Há uma preocupação, inclusive, de cobrança de estacionamento internamente dentro da Universidade de Caxias do Sul, né. Então, tudo isso acho que a gente precisa estar, senhor presidente, sendo feito esse debate, né, e discutindo, afinal de contas, o que vai ser feito ali. Então, quero já deixar, né, aqui da tribuna esse encaminhamento. Acredito que o Diretório Central de Estudantes, nos próximos dias, deva estar provocando essa casa para fazer esse debate,
mas é um debate necessário, né? A cidade inteira já está, todo mundo depende da Universidade de Caxias do Sul, né? Toda a cidade, várias regiões da nossa cidade vão até a Universidade de Caxias do Sul, e essa questão da implementação do SIM, que também precisa ser debatido, porque, como eu falei, na saída da universidade tem ônibus da universidade para todas as partes da nossa cidade. Então, acho que essa mudança ela precisa ser bastante pensada para não prejudicar os nossos estudantes. Então, é isso. Obrigada.